João capítulo 1, versículo 12. E nessa noite, falando sobre a paternidade de Deus, eu quero iniciar com esse versículo que nos traz uma grande verdade. Diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida neste momento. Como já foi cantado aqui nessa noite, agora pelo irmão Sebastião, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos ama, quer o nosso bem. E nessa noite, pensando um pouco sobre o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, nosso Pai, nosso Senhor absoluto, nós queremos te render graças. E assim como o Senhor nos desafia a sermos santos, porque o Senhor é santo, que nessa noite também cada pai aqui presente sinta-se desafiado a ser um pai, porque o Senhor é um pai amoroso, que eles sejam amorosos também. Porque o Senhor é um pai que sustenta e protege, que eles também sustentem e protejam. O Senhor é um pai que disciplina e corrige, que os pais também tenham sabedoria para que possam ensinar os seus filhos. Mas tu és um pai bondoso e que perdoa. Que nós, como pais também, possamos aprender e viver isto na vida dos nossos filhos, para com os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Não há como alguém nascer de Deus se não nascer pela fé em Cristo Jesus. A palavra que eu li aqui foi bem clara, que a filiação se limita aos que creem em Jesus, aos que creem e recebem Jesus, que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e Ele, pelo Pai, foi-lhe dado esse poder, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui essa parte do final do versículo 12 é muito importante, a saber, aos que creem no seu nome. O nosso Pai Celestial, Ele nos oferece uma paternidade imensurável, mesmo sendo superior, mesmo sendo soberano, mesmo estando acima de todas as coisas, de tudo e de todos, Ele escolheu nos fazer seus filhos e co-herdeiros com Cristo, que antes era o filho unigênito, mas agora é o filho primogênito de muitos filhos. Nós precisamos pensar nesta noite, nesse dia dos pais, o quanto Deus, o Pai, nos amou. Nós teríamos que ficar aqui por muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu não sei quantos dias, quanto tempo, tratando sobre os atributos da paternidade de Deus. Mas eu vou destacar alguns que eu julgo importante e que nessa noite, se todos os pais aqui presentes fizerem esse compromisso de rever a sua vida, como tem vivido o relacionamento com seus filhos, como tem vivido a aplicação da palavra e como tem vivido a questão de amar, de sustentar, de disciplinar, mas também de perdoar os seus filhos e de ser bondoso para com seus filhos, já é algo que vai fazer você caminhar muito longe. Talvez até, pai, você esteja hoje enfrentando um relacionamento difícil com seus filhos. Na verdade, eu não sei de ninguém que esteja passando, mas eu quero fazer esse destaque. Talvez você esteja hoje passando por alguma dificuldade no relacionamento com o seu filho, com seus filhos. Mas hoje ainda o Senhor quer falar com você e quer falar com todos os pais aqui presentes.
para que nós possamos mudar esta situação. Deus é o nosso Senhor e nosso Pai que nos amou incondicionalmente. Eu quero que você vá comigo lá para Romanos, no capítulo 8. Apenas 2 versículos que eu farei a leitura. Romanos 8, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, versículos 38 e 39. Sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem, ele já vivia uma comunhão com Deus. O homem tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor antes do pecado. Embora ele tenha caído, embora tenha se afastado do seu amor, o nosso Criador, e que agora, por causa de Jesus, o nosso Pai, ele envia o seu único Filho, e na plenitude dos tempos, ele nos resgata do pecado, e restitui todo aquele que crê em Cristo à posição original, que antes era junto dele, lá no jardim. Então hoje nós precisamos primeiramente entender, só é filho de Deus aquele que crê em Jesus, aquele que se entrega a Jesus, porque foi dado-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu esse poder? Os que creram no nome de Jesus, os que receberam Jesus, os que entenderam o sacrifício do Senhor. E a estes o Senhor, que agora estamos falando do seu amor, amou incondicionalmente, não olhando para o que eles faziam, não olhando para o que eu e você fazíamos, mas por amor, ele nos trouxe de volta a comunhão com ele em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. O amor do nosso Pai, ele nos enxerga com tamanha misericórdia. Ele foi capaz até de revolucionar a história, só para nos chamar de filhos novamente. O que de fato nós somos. A história, a sociedade, a história geral do mundo reconhece a vinda de Jesus como Messias. Independentemente do que cada um crê, não é o objetivo da mensagem dessa noite, mas todos sabem que ele veio, enviado da parte do Pai. Ele veio para cumprir essa promessa do Senhor, do Pai, feita lá no jardim, que levantaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente e que poderia trazer o homem de volta à comunhão com ele. Esse é o Pai verdadeiro. E você, como um pai, precisa rever como anda o seu amor para com o seu filho, porque o amor de Deus, o Pai, é um amor incondicional. O nosso Senhor nos ama incondicionalmente. Pastor, você não sabe o tanto de erro que o meu filho tem. Claro, você também tem. Aliás, é tempo de rever o que o seu filho viu e não viu em você, para ser o que ele é hoje. É muito fácil nós, como autoridades que somos, sim, porque os pais são autoridades. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que mesmo sendo autoridade, aos quais o filho, a filha, os filhos devem honrar. Porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Mas no versículo seguinte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai lembrar o seguinte: mas pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Nós precisamos estar sempre prontos para amar e olhar para esse filho, exatamente esse filho que está distante, e tentar conquistá-lo de volta. Foi o que o Senhor fez, nos amando.
mas o nosso Pai que nos amou incondicionalmente, Ele também nos sustenta e nos dá a proteção. Vamos lá para Lucas capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 13. Lucas 11, do versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. É Jesus dizendo: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui é Jesus incitando e ensinando sobre a oração. Mas eu quero ficar com o versículo 13, que destaca a questão de que o Pai Celestial sabe nos dar o melhor, sabe nos dar aquilo que nós precisamos. Ele sabe do que precisamos e Ele realiza aquilo que nós precisamos. Aqui especificamente, Jesus está falando sobre que Deus daria o Espírito Santo, que hoje inclusive nos ajuda como intercessor, porque a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu quero que você olhe para esse versículo também hoje aqui, como uma realidade de que Deus está pronto como Pai maravilhoso, sustentador, protetor que Ele é, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Está na natureza do nosso Pai cuidar, sustentar e proteger. Porque pelo fato de Jesus ter derramado o seu sangue, hoje nós somos sangue do seu sangue. Nós somos seus filhos. E o Pai nos ama. Falando sobre proteger, nós precisamos confiar em Deus, o nosso Pai, como protetor. Outro dia na igreja, o Lucas, filho do irmão André e da Diana, estava procurando pelo pai. E ele começou a perguntar: alguém viu meu pai? Alguém viu meu pai? E a Rafaela, minha filha, falou assim: Lucas, o seu pai foi embora. Ele olhou para a Rafaela e disse assim: o meu pai jamais faria isso. E saiu procurando o pai dele. Porque ele já tem a noção do que é cuidado, do que é proteção. Do que ele ouve em casa a respeito de: olha, o pai, a mãe, nós sempre estaremos perto de você. E Deus, como esse Pai maravilhoso que está conosco, Ele nos protege sempre. Todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós temos de dores, tudo aquilo que nós sentimos, os medos que nós alimentamos, Ele está sempre pronto a nos socorrer. E como um Pai que livra o seu filho dos perigos deste mundo, o Pai Celestial nos protege com a sua forte mão e nos sustenta em tudo o que precisamos. Como o Salmo 127, 2 diz: Ele até enquanto nós dormimos, Ele nos proporciona as coisas que nós precisamos. Esse é o Deus que nós servimos. E nós já cantamos nessa noite, e eu quero cantar mais uma parte de novo com você, daquele cântico Bondade de Deus, a partir daquela parte que diz: tua doce voz. Pode colocar a letra fazendo favor. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Nós estamos falando sobre a proteção de Deus. Eu quero que você cante essa parte comigo, como você nunca cantou, pensando a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz na sua vida. A proteção, o cuidado, Ele sempre tem dispensado. Amém? Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Cante isso. Sei que és meu Pai, que amigo és,
Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel, então cante, continue. És fiel em todo tempo. Olha como ele é. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, eu cantarei na bondade de Deus. Aplauda esse Deus, aplauda o seu Pai. Aleluia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele não nos deixa sozinhos. Jamais. Mas eu quero sempre contrastar com o pai que está aqui nessa noite. Você, pai, eu também sou pai. Como nós temos olhado para os nossos filhos com relação ao sustento e à proteção. Como nós temos feito no momento em que eles precisam tanto de nós. Então nós precisamos, como pais, olharmos para o nosso Pai Celestial, que nos sustenta e nos protege, e sermos um pai que sustenta. Agora, falando até de sustento, eu quero falar um pouco do material também. Pai, o seu filho está olhando para você, que não se importa em trazer o sustento para casa. Não sei se tem esse caso aqui, mas se tiver, tem que acabar hoje. Seu filho está de olho nisso. Ele tem um Deus que sustenta. Você fala para ele de um pai que sustenta, mas ele olha imediatamente para o pai que está ao lado dele e ele fala, mas esse pai aqui... Hoje ainda o pastor Antes pregou de manhã sobre Davi, que deixou legado na vida do seu filho. É interessante que Davi fala de tantos filhos que eu tenho, mas Deus aprova escolher você, Salomão. Mas agora, Salomão, tem uma grande responsabilidade sobre você. Continue servindo o Deus do teu pai. Continue a trilhar no caminho do seu pai. Eu creio, igreja, irmãos, irmãs que aqui estão, não é para nenhum pai ficar incomodado com essa palavra, não. É incomodado no sentido de, ai, que vergonha. Não, é para você mudar, então. Para que nós tenhamos cada vez mais famílias fortes, filhos fortalecidos, filhos que possam dizer com todo o coração e com toda a sua voz, eu tenho um Pai Celestial que me sustenta, e esse Pai primeiramente sustenta o meu pai, e agora o meu pai tem também protegido a mim. Todo pai, isso faz parte da paternidade de Deus também. Todo pai disciplina e corrige. É essa parte de Hebreus capítulo 12, já muita gente tentou dar um jeitinho nela, mas não tem jeito. Nós precisamos olhar para a palavra como ela é. Como ela é. E precisamos vivê-la. Algum filho pode até dizer, mas o meu pai tem autoridade, sendo que ele tem falhas. Então, na hora da disciplina, algum filho já pensou isso? Não precisa levantar a mão, não. Eu vou falar de mim. Quando minha mãe me batia, eu falava assim, o que essa mulher tem comigo? Sabe por quê, irmãos? A raça pecaminosa, humana, que a gente tem, contraria, né? Fica contrariada. Então eu tinha esse pensamento. E quando Jesus inclusive fala, olha, mesmo os pais terrenos sendo maus, sabem o que dar aos seus filhos, ele está falando de um pai que tem falhas, que é limitado, mas não um mal no sentido de ser violento. Porque Jesus nunca vai tratar, dando um exemplo, ainda mais do Pai Celestial, com um disparate desse, um pai que não tem compromisso com nada.
Mas então, pai, para que você também discipline, oriente o seu filho, corrija o seu filho, porque correção aqui é no sentido de orientação. Toda vez que fala correção, é o quê? É falar muito duro, é ser mal educado, é falar palavras que machucam. Não. O corrigir é orientar. E o Senhor constantemente faz isso conosco. Uma vez eu estava atravessando a rua, e eu olhei para um caminhão, e o meu pai estava dentro do caminhão. E ele fez assim para mim. E eu já achei que eu deveria ir ao encontro dele. Então, quando eu fui atravessar a rua, o caminhão freou, meu pai desceu do caminhão, me pegou pelo braço, me segurou firme. Aquele momento que ele me segurou firme, eu levei como algo que ele estivesse muito bravo comigo. Mas ele olhou para mim e falou assim: você não pode morrer. Então, às vezes, olha só, acontecem coisas na nossa vida que você diz: nossa, que situação dura, ou a maneira dura que me falaram isso, ou a maneira dura como Deus falou comigo, ou a maneira dura como o Senhor me tratou, mas é uma maneira que Deus encontrou para te proteger. Doeu meu braço, mas Ele não fez aquilo com raiva, Ele fez aquilo para me proteger. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, especificamente agora Hebreus, que nós vamos ler, e que nós vemos que Deus ele age assim para com quem Ele ama, para com quem Ele tem por filho, é no sentido de que mesmo que venha algo duro, ou aos nossos olhos, duro demais, uma correção, uma disciplina, o Senhor está fazendo aquilo para nos proteger. Olha só o que a palavra diz. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o 7. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Isso aqui é o irmão, a irmã que eu vou até parar de servir ao Senhor, vou sair da igreja, vou fazer outra coisa da minha vida. Desmaia. Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? De fato, Deus ele vai como um pai nos corrigir para que nós possamos estar treinados para a vida. É uma educação para a vida. E a correção e a responsabilidade, ou as responsabilidades que nós recebemos de Deus, produzem vantagens futuras. E nós alcançaremos a maturidade. Nós estamos caminhando por esse mundo. E neste caminho há uma trilha chamada disciplina. E só essa trilha chamada disciplina é que leva o homem, a mulher, à maturidade. E Deus, como Pai, Ele sabe disso. Que algumas vezes nós precisamos da disciplina para que nós entremos de novo aqui, no eixo, no trilho, e sigamos a carreira que nos está proposta. Ele não faz isso com raiva, ele não faz isso porque, de repente, será que Deus deixou de me amar? Não, Ele é amor. Será que Deus, de repente, deixou de querer o meu bem? Que a gente pensa cada coisa, na hora que as coisas acontecem de uma maneira que a gente não quer, que a gente não espera. Não. Deus, Ele nos aceita como nós somos, porque Ele nos ama, mas Ele não nos deixará da mesma maneira. Ele não nos deixará da mesma maneira que somos, porque Ele nos transforma em direção à estatura de Jesus, à estatura de varão perfeito. Ele é Pai, que quer o bem dos seus filhos, que quer o nosso bem, então vai nos disciplinar, mas como um pai também,
Ele perdoa. Se não fosse o perdão do Senhor na igreja. Eu me lembro, quando mais novo, se eu recebia da parte dos meus pais, eu estou falando mais para pai hoje, né? Mas quem me disciplinou bastante foi minha mãe. E quando eu recebi alguma disciplina por parte dos meus pais, no momento que era refeito, ou refeita, né? A comunhão, porque assim, eu fui disciplinado, e o pai e a mãe têm um costume de disciplinar e ficar carrancudo, né? Então eu olhava para minha mãe estava assim, ó. E eu, ai meu Deus, o que eu faço para minha mãe rir de novo comigo? Essa era a minha preocupação. Porque eu era criança. E essa é a nossa preocupação para com Deus também. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para agradar mais o meu pai? Alguém diz, não há o que você faça. É por isso então você não vai fazer nada. Não adianta você fazer porque ele não vai te amar mais. Mas como a gente já sabe que ele nos ama, nós temos que fazer o melhor. Buscar sermos melhores. Não há uma desculpa para sermos relaxados, para sermos alguém que realmente anda de qualquer jeito, caminha de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, porque Deus já me amou do jeito que eu sou. Mas você não retribui isso? Não. Olha o que eu estou dizendo. Quando criança, depois da disciplina, o meu próximo desafio, mesmo às vezes ainda com a ardência da chinelada, era olhar para minha mãe ou para o meu pai e ver que eles estavam de bem comigo. De bem de mim. Sabe essa coisa bem assim? Talvez é tão simples para você. Isso aí, pastor. E a gente precisa se preocupar com isso também. E aí eu me lembro quando a minha mãe soltava um sorriso, mas sempre vinha no final. Acho que já era inspirada em Jesus, né? Vai, não peques mais, mas ela não falava com essas palavras. Ela falava assim, só não faça de novo, porque eu não quero te disciplinar de novo. E Deus está falando a mesma coisa hoje à noite aqui, como um pai amoroso, protetor, misericordioso, como um pai que disciplina, sim, mas um pai que perdoa. Que nós mudemos o rumo da nossa vida. Salmo capítulo 103, como já anunciei, do versículo 9 até o versículo 14. Salmo 103, do versículo 9 até o versículo 14, nos diz assim, a palavra do Senhor. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E ao mesmo tempo que Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe onde nós podemos chegar, porque Ele é o oleiro que pega esse mesmo pó, transforma num barro e molda à medida que Ele quer nos usar. Então nós nunca teremos a desculpa de permanecermos no mesmo caminho. Esse Salmo 103, do versículo 9 até o 14, ele fala a respeito da misericórdia, da benignidade de Deus, como nós vemos até no versículo 8, Ele é misericordioso e compassivo, Ele é longânimo e benigno. A repreensão de Deus, ela visa a nossa
correção para que nós nos tornemos melhores, não a nossa destruição. Algum pai, alguma mãe pode até errar na mão aí da disciplina, a forma de aplicar uma disciplina, mas Deus não erra. A graça de Deus, ela tem um valor positivo na nossa vida, enquanto que o pecado tem um valor negativo. Então, quando Deus nos visita, Ele, com o seu perdão, por causa da sua graça, Ele está dizendo para nós: o teu pecado não é maior do que o meu amor por você. Mas até essa misericórdia de Deus aqui, ela tem um posicionamento, porque a palavra vai dizer que quem é perdoado dos seus pecados e abandona aquela prática, alcança misericórdia. Nos versículos 13 e 14, nós vemos a respeito da ternura desse pai, do nosso pai, do seu amor e do reconhecimento que o seu filhinho é totalmente dependente dele, ilimitado. Mas ele, que esquadrinha todo o nosso ser, nosso coração, nossa mente, nossa alma, ele também sabe exatamente o filho e a filha que não se esforça em mudar. O perdão dele nunca falha perante um coração verdadeiramente arrependido. Ainda que um filho caia, ou até se afaste voluntariamente, vire as costas para o pai, ele está pronto a perdoar, devolver as vestes do filho e o lugar em sua mesa junto a ele. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que Jesus conta exatamente essa parábola para destacar o perdão inabalável de Deus, o Pai, para com o filho que decide voltar. E eu não posso perder a oportunidade hoje, embora é uma palavra mais direcionada aos pais, que sejam pais amorosos, que sejam pais sustentadores, protetores, que saibam disciplinar, corrigir e que perdoem os seus filhos. Mas eu quero também, baseado nessa palavra, que está lá em Lucas no capítulo 15, do versículo 22 a 24, quando o pai, na parábola de Jesus, ele devolve o lugar do filho, e ele coloca o filho na mesma posição que estava antes na casa. E o Senhor quer fazer isso nessa noite também. Então feche os seus olhos, e eu quero colocar diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus a sua vida. Aliás, é você primeiramente que tem que fazer isso. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora, nesse tempo, nesse momento. Você pode entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu reconheço que preciso ser teu filho, e a única forma de ser o teu filho é entregando a minha vida a Jesus. Aos que creem no seu nome, em Jesus, aos que se entregam a Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero o Senhor como meu Pai. Eu preciso da tua paternidade. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Se há alguém nessa condição, amém, amém. Eu não vou chamar você aqui à frente. Eu quero só que você levante a mão aí onde você está. Eu vou orar por você. Amém, amém. Há mais alguém? Mesmo aí onde vocês estão, eu quero orar por vocês. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês, mesmo aí onde vocês estão. Se depois quiserem conversar após o culto comigo, fiquem à vontade, mas eu quero orar. Senhor, receba essas vidas que entregaram ao Senhor a direção de todo o ser. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs agora que entregaram a sua vida a Jesus, para tornarem-se filhos e filhas de Deus, para poderem, ó Deus, também viverem graciosamente debaixo do teu poder, da tua misericórdia, Senhor, e desfrutar da paternidade, que é amor, que é proteção, que é correção e disciplina, mas que também é perdão, que é bondade, que é misericórdia
Sustenta-os, ó Deus. O teu Espírito passa a habitar no coração deles agora, selando-os para o dia da remissão. E nós clamamos, ó Deus, sustenta-os pelo teu braço forte nesta nova caminhada, como seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu quero falar agora com os pais que estão aqui presentes. Ainda mais olhando para o modelo desse Pai celestial que temos, né? Do nosso único Pai celestial que nós temos. Quão grande é o nosso desafio, não é, pais? De sermos como Ele é, para servi-lo e para viver como Ele deseja. Não conseguiremos jamais ser como Ele é, mas porque Ele é, nós precisamos buscar. E talvez você esteja hoje, pai, pensando aí no seu relacionamento com seu filho, ou o que você fez ou deixou de fazer até agora, até aqui. Não importa mais, porque o Senhor quer nessa noite transformar a vida desses pais. Por isso, também sem trazê-lo aqui à frente, não há necessidade. Sem que você venha aqui, eu quero pedir a você, pai, que está aqui nessa noite. Se você detectou algo aí que você precisa melhorar como pai, para os filhos eu vou trazer uma mensagem num outro dia. Eu quero falar com os pais. Se você, pai, vê que existe algo que você precisa melhorar, mudar, e há exemplo do nosso Pai Celestial, você precisa mudar mesmo. Levante também uma de suas mãos, dizendo ao Senhor: eu sou dependente de Ti, eu preciso, Senhor, de Ti, amém, amém, eu preciso do Senhor, eu preciso, amém, glória a Deus pela vida desses pais, amém, eu preciso do Senhor, me ajudando a ser um bom pai, me ajudando a ser um pai amoroso, protetor, que sabe disciplinar, que na hora certa orienta, corrige e que perdoa. E se tiver algum pai aqui hoje que precisa liberar perdão a um filho, a uma filha, faça isso. Porque pela parábola do filho pródigo, o filho veio depois de perder tudo. O filho veio depois de tentar de novo, porque ele foi primeiro, depois de perder tudo, ele foi trabalhar ali onde ele estava, para tentar um dinheirinho e ficar por lá. Mas depois de todas as tentativas que ele podia fazer, ele decide voltar para a casa do pai. E Jesus diz que quando o pai viu ao longe, lá de longe, o filho voltando, ele foi ao encontro. Então, pai, não é vergonha nenhuma você como pai chegar no seu filho hoje e dizer para ele: eu te perdoo. Glória a Deus pela vida desses pais que se posicionaram nessa noite. Quero orar também. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esses pais que estão aqui nesta noite. Peço para que o Senhor os abençoe, especialmente esses que levantaram as suas mãos, ou uma de suas mãos, dizendo: eu quero mudar e quero um posicionamento melhor como pai. Ajuda-os a vencer. Ajuda-os, ó Deus. Ajuda-os, ó Pai, a viverem aquilo que o Senhor mesmo propôs, para que nós como pais vivamos para com os nossos filhos, para que nós possamos, ó Deus, como pais verdadeiros, tementes ao Senhor, nos espelharmos em Ti, nos inspirarmos na Tua paternidade, ó Pai, e sermos pais também cada vez melhores. Capacita-os, abençoa-os e usa-os em nome de Jesus. E eu quero aproveitar esse momento para orar por todos os pais aqui presentes. Eu peço para que todos os pais aqui presentes fiquem em pé aí no seu lugar. Todos os pais aqui presentes, fiquem em pé aí no seu lugar. Senhor, abençoa a vida dos teus servos agora. Capacita-os, ó Deus, porque exercermos essa função é algo muito difícil para nós. Nós temos falhas, nós temos erros, mas nós queremos sempre, ó Deus, olharmos
para a tua palavra e para a tua orientação, a fim de mudarmos o curso daquilo que nós vínhamos fazendo até agora de errado. Mas, ó Deus, pensando naqueles pais que já têm feito o que é correto, nós pedimos também a ação do Senhor, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê a eles sabedoria e autoridade, para que eles continuem levando os seus filhos e ensinando os seus filhos no caminho que devem andar. Em nome de Jesus, nós clamamos também para a alegria desses pais. Traga de volta, toca com o teu espírito no coração dos filhos que estão distantes dos teus caminhos, para que a alegria desses pais seja renovada. Em nome de Jesus. Amém.